Não durmo bem há 6 meses. Toda vez que fecho meus olhos, eu vou até lá, deitado na neve. Estou brincando. Passar por uma crise. Eu ouço aquele som atrás de mim. Todo mundo sabe o que aconteceu. Pergunta. Vou continuar. Minha amiga, minha família, queridos. O terapeuta que me mostrou. Mesmo, eu quero que eles saibam disso. Ele disse que foi um ataque de urso. E isso é oficial. Descrito no relatório. É o que está sendo feito. É nisso que todo mundo acredita. Mas eu estava lá. Para meu amigo, eu vi o que aconteceu. E isso, mas é assim, você sabe, não caçando. Ou urso. Tooling no inverno. Viajam. Aeroporto fácil. Washington. Cascata de estados. 3 días a 300. Estrelando Jesus. Shabu. 3 amigos na plataforma. Estou procurando aventura. Versus acampamento de inverno real. Para poder responder, estou tentando provar isso. Cada um de nós, até agora, eu nunca tinha feito nada. Nós somos verão. Eu estive no acampamento em mas inverno. Era diferente. Nós vamos lidar com isso? Eu pensei que poderia fazer sentido. Eu não poderia fazer isso. Meus doigts. Amigos, pague o preço por esse erro. Eu estava lá, sexta de manhã, partiu em Caritazubi, cadeia de neve, trilha de montanha, com BAM. Dirige em cerca de demorou 3 horas. Nós somos, por volta do meio-dia, estou usando, brilhando bem acima da neve, temperatura corporal. Quanto nós, animado, você fez isso, eu ainda me lembro. Carregando bagagem. Coloque dentro para verificar o marcador da trilha. Tire uma foto com uma bolsa. Temos novos equipamentos de inverno. Um verdadeiro alpinista. Parecia botas grossas, casaco térmico. Amarrados em nossos pacotes. O gelo que está preso, talvez precisemos deles. E não teria neve na trilha. Tem cerca de meio metro de profundidade. Foi, em alguns lugares, poderia haver mais. Recente. Alguém caminhou pela trilha. Isso é parcialmente. Foi recheado. É um papel. Foi, mas foi um trabalho difícil. Levante bem os pés a cada passo. Pacote pesado arrastando nossas costas. A temperatura está fria. Foi. Não era muito para suportar. Farsi Earl Sud Cry. Tradução: luz do dia. Ajudou um pouco. Caminhamos cerca de 5 milhas. Montar acampamento. Antes de encontrar um bom lugar para pequeno congelado. Uma pequena clareira perto do rio. Bloquear o vento. Para. Ao longo da ponte. Quantos? Existe aquela árvore. A neve lá é boa. Foi caso. Pegadas de animais que não puderam ser identificadas, exceto por delfim, coelho, talvez uma raposa. No somos. Sobre isso, eu realmente não pensei sobre isso. Qual é o cenário do acampamento? Demorou mais do que eu esperava. O solo original de Neuve et Duro estava congelado. Era difícil dirigir na barraca. A fórmula: existem mais 2 tendas. É para 2. O outro é para 3. Nós somos. Remova a neve. Demorou quase 1 hora para chegar lá. Monte uma barraca. Anel de fogo. Desenterrar rochas encontradas sob a linha de neve. A seguir vem a comida. Nos. Pendure um saco de comida. O que você deveria fazer? You sabia. Animais distantes. Para brincar, eu não sei o que estou fazendo. No somos. Um galho que parece alto o suficiente. Eu escolhi. Jogue uma corda sobre ele e amarre a bolsa. Olhando para trás, eles provavelmente são a terra. Mais de 8 pés da superfície. Mas não teria sido pontiagudo. Mas nós realmente não sabíamos. Nos montamos. Quando eu terminei, temperatura corporal, montanhas. Afunde na espada. Eu estava dormindo.
A temperatura foi medida rapidamente. Sobre o acampamento de inverno, as noites de verão são longas e quentes. Mas em janeiro, a escuridão é rápida, visitando até o frio. Corta, nós somos fogo. Accord, cozinhar uma refeição liofilizada. Eu fiz beef stroganoff no pseudo chicken no hikari, grelhado. Tinha gosto de papelão, mas estamos com fome. Desde que foi, não havia problema com isso. Daquele pequeno pacote, eu fiz chocolate quente, sentado ao redor do fogo. A verdadeira montanha, sobre ser um homem. Estou brincando. Um dos meus amigos apenas riu. Ela nunca vai acreditar. Ele realmente fez isso. Outra pessoa, desigual, eu disse, sussurrou. A loja promete, quanto mais a parte de trás está quente. Eu não entendi. A primeira noite está fria. Foi pacífico. O vento que sopra através da crise. Oi awesome do galho, dobra do tempo. Um pedaço de neve caindo. No fogo. O som das árvores. Racaduras. Geralmente, gratidão natural. Nós queimamos o fogo. Fiquei acordado por um tempo. Uma história sem sentido. O frio finalmente nos trouxe, até empurrá-lo para o pai. Eu deito no meu saco de dormir. Eu lembro que estava ficando... Ouça o vento. Que chegamos até aqui. Estou tão orgulhoso de você. A parte de trás está quente o suficiente. Almofadas de espuma me levaram. Do chão congelado, eu mantive isso longe. E eu estava exausto de caminhar. Eu facilmente... Pense nos próximos 2 dias. Estava à deriva. Nos levamos. A foto é... A história que conto quando chego em casa. Isso é o que eu tinha. Última boa noite de sono. Eu estava... Guitar. Eu acordei enquanto... O sol nasce. Eu estava apenas começando a... Anexado. A luz encheu minha tenda. Um dos meus amigos estava lá fora. Como sair para nós e... Guitar. Eu cresci nas costas. O frio é a parede. Bata-me como... Abra a aba da barraca. Cuidados noturnos. A temperatura é... Provavelmente uma ponte. Taro severo. Séria. Minha respiração está quente. Saiu para as nuvens. Um saco de comida. Um dos... Coloque no chão. E eu fui atingido. Não só caiu. Separado. O conteúdo... As coisas se espalham na neve. A criança liofilizada que estava com pressa. O porco foi dilacerado. Pique finamente o invólucro. Mistura de trilhas. Derramado e pisoteado. A ultrabolsa e... Porque ainda é uma imagem. Havia uma fonte. Mas algo chega a ele. Parecia que ele estava tentando. A neve ao redor foi perturbada. Em toda parte. Pegadas agitadas. Como em um acampamento. Como se algo estivesse se movendo por um tempo. Nós somos longos. Hora original e acima. Fique aí vestindo roupas. Eu estava dizendo. Tentando descobrir. Caos. Olhando para um dos meus amigos. Essa é Ulva. Deve ter sido Alin. Eu disse isso. Outra ideia. Talvez uma raposa faminta. Subindo em uma árvore. Eu encontrei uma maneira de... Voltamos muito abaixo. Que eu o enforquei. Eu não queria admitir. Que foi nosso erro. Eu nunca quis admitir isso. Algo maior. Venha para o acampamento. Enquanto estávamos dormindo, um dos meus amigos... E tentei rir disso. Obam Eke... O urso... Hibernação. Estou fazendo... Nós somos todos... Yuri... Mas nervoso, foi uma risada, porque algo aconteceu. Puxe também, algo forte o suficiente para derreter. Rasgue de volta aí. Limpamos o máximo que pudemos. Ainda selado. Recolha a comida que foi. Coisas para fazer. Perdemos 1/3 do nosso dinheiro. Eu estava lá. Não é ótimo, mas... Gestão. É possível. Foi apenas o nosso 2º dia. Depois de tudo, nós ficaremos bem.
Café da manhã, mais congelamento seco depois. Comida. Explore a área de aveia desta vez. Eu decidi, congelado. Seu rosto está interessado. Parece profundo. Nas profundezas da floresta, enrolamento no país. Então vamos tomar isso como um rastreamento upstream. Eu fiz quando nós, enquanto vamos a neve profunda, posse às vezes coxos, alternar até e abrir o caminho para troque quando a pessoa anterior estiver muito cansada, cerca de metade do acampamento. Pegadas de milha. Encontramos Eles são pequenos. Novo perto do rio. Eu estava na mancha de neve. O primeiro é ensolarado. Tem sido. Pegadas de outros caminhantes. Eu pensei que era, mas quando nos aproximamos, percebi que era muito grande. Cada impressão, mais do que o dobro de botas. Físico. Foi um complemento entre eles. A barriga é enorme. Foi o passo humano. Haruka do que caranguejo longo. Nós apenas ficamos lá. Eu estava olhando para você. Em cada pegada, 5 na forma de um pé humano. Havia dedos de livros. É apenas muito maior. Impressão profunda. Foi legal. Pressionado com força contra a neve. Centenas de quilos deles. Como algo pesado. Um dos meus amigos está rindo. Deve ser o Pigrande. Jabi, Yeriu com. Isso é estúpido. Eu vi. O Pigrande é real. Não foi Estes são. Nós ontem. Tem que ser seu próprio caminhão. De alguma forma. Derator. Recongelado. Estranho. Claro, mas é possível. A neve. Tal. Você pode pregar peças. Luz do dia. Abaixo de um pouco. Derrita. Humanoat. Gelo novamente. Tudo parece grande. Está distorcido, mas, mesmo assim, sobre isso, eu senti que algo estava errado. Essa explicação foi um pouco errada. Essas impressões são pressionado pela neve recém-caída. Tem sido. Não gosto disso. Ou que de ce fois, eles são totalmente derretendo. Eu não entortei para trás nem nada. As bordas são crocantes e todas apertadas, perfeito à frente. Definição: tinha sido no chamamos telefone móvel. Tirei algumas fotos no telefone. Agora estou olhando para eles. Você pode ver o tamanho da impressão. Quadro, comparado com as botas dentro. Cantudo. Naquela hora, nós apenas dizemos a nós mesmos: eu deixo você ouvir. Eles não são nada. Formas estranhas na neve. Acreditando em outra coisa, Lucura teria sido o resto da tarde. Passei um tempo no acampamento. Tenda, em torno do boa prova de vento. Estou tentando fazer um círculo. Um galho caído encontrado na floresta. Eu também colecionei lenha. Murtiu, arrastando um tronco pela neve. Quebre um galho e faça um anel de fogo. Perto do produto, olhando para cima, o trabalho nos mantém aquecidos. Yugarde, no final da tarde, novamente, neve pesada começou a cair, flocos pesados presos a tudo. Quando o crepúsculo se acalma, paramos com o som. Eu o vi em algum lugar da crise. Batida profunda na doce. Dosun 3 vezes. E silêncio. E novamente de outra direção. Dosun. Nós somos todos. Nós nos vimos. Um dos meus amigos, provavelmente. Eu disse que era difícil, mas o som de um grito agudo. Crepúsculo no meio do inverno. Às vezes não sai. Outro amigo adivinhou. As árvores no frio. Talvez esteja rachado. Parecia razoável. Então nós fomos com isso, mas a batida continuou. Ao nosso redor, vem de um lugar onde algo está se movendo na floresta. Ninguém gosta disso. Diga a eles o que você não disse em sua voz. Mas todos nós. Estou pensando a mesma coisa. Eu sabia disso. Algo está lá. No chamamos.
Eu sabia que você estava aqui. No Shomosh, queime o fogo, ainda um pouco de luz. Enquanto ainda há, apresse-se para o jantar. Congelar seco, eu comi me comida. Eu já faço cocô nele. Eu estava fazendo isso. A neve caiu mais forte do que agora. Nós somos fogo. Sentado pelo agite normalmente, e tentei dançar. Tentando manter a conversa, as risadas pararam. No Shomosh, escuridão. Continuou olhando para o fogo, além da luz, olhando para um formulário que provavelmente não existe. Então os galhos são afiados. O som de quebrar ficou mais alto. Depois disso, outro empurrão. E crocante, neve, algo grande estava se movendo. Fogo, onde a luz acabou, você pode ouvi-lo circulando ao redor? Inusai, o peso que rompe a escova, neve endurecendo sob as escadas. A árvore balançou galhos. Está rachado. Mas o que faz um som? Eu não sabia o que era. Um dos meus amigos escreveu mais. É yogo no fogo. É chamas. É mais brilhante. Queimado. Nós somos instintos. Chegamos mais perto disso. Ninguém queria dizer isso em voz alta, mas acreditamos que isso, até uma raposa, receio que não seja Lubalim, estava sendo, este é um grande. Então nós, rapidamente, pair, eu decidi, mantenha o fogo baixo e constante. Madeira extra nas proximidades, é carregado com, no momento em que você entra na tenda, o samparu, a floresta é funda, marivoltu, não há vento, muito quieto, não existem animais pequenos, apenas quieto, e neve caindo, o cheiro suave de Usandom. Eu dormi em uma barraca. Eu me deito na bolsa, completamente ouvido. Estou ouvindo você, meu coração. Fiquei muito emocionado e eu podia sentir na minha garganta. Eu disse a mim mesmo, é apenas uma imaginação. Em algum lugar, sensação de estar em um lugar desconhecido. Jang, os animais são mais do que nós. No Shomosh, estou com medo. É o que as pessoas sempre dizem. Mas eu não conseguia me livrar desse sentimento. Algo está olhando para nós. O que tem nos observado o dia todo? Eu acordo de novo. O que você fez? Não sei quando foi. Algum tempo depois da meia-noite. A tenda está escura. Eu ouvi a respiração. Então meus olhos. Eu acordei. Nem todo mundo. Algo estava lá fora. Hálito de lavagem pesado. Mãos. Devagar. Respire o ar congelado. Entre e vomite. Gigante para tirar. Como um grande escuridão. Na névoa. Eu posso respirar minha própria respiração. Eu vi. Uma pequena nuvem se levanta. Está desaparecendo. Mas eu não me mexi. Eu estava com muito medo e então eu o vi passar. Devagar. Intencional. Pisando em um rio de neve congelada. Ao fecar. Parque de campismo. Cada passo que damos para mover, leve e pesado. O que quer que seja. Isso foi grande. Passos cercaram minha tenda. E eu acho que eles, eu ouvi passar por um lado. Então, atrás de mim e em frente, do lado eles estão bem na minha cabeça. Até parar ao meu lado, talvez pé do sol. Eu respiro. Paru-o. Eu não movi um músculo. Saco de dormir. Segure sua mão com força no... Clique aqui. O corpo todo congela. Eu vou ficar com você. A respiração externa continuou lentamente. Bolinhos profundos. Cada vômito. Quase no final do dia. Eu ouço vozes. E o cheiro veio. Vida útil da tenda. Mesmo através da terra. Cheirava mal. Úmido. Wakshu. Morto e podre. Misturado com algo. Como um cachorro molhado. Dias. Lado da tenda. A superfície está ligeiramente dentro. Virou para o lado. Algo está apoiado nele. Como se eles estivessem mudando isso. Isso é. Parecia que não havia fim. Provavelmente durou apenas 1 minuto. Eu não teria. O que quer que seja.
Está parado lá. Eu estava esperando para respirar. Tenho certeza que você sabe que estou dentro. Eu acreditava nele. Isso é provavelmente... Eu podia ouvir meu coração. Meu coração está batendo forte. Depois disso, finalmente se afastou. A neve crocante. A outra tenda. Enquanto caminhamos em direção ao... Meu amigo sussurrando desesperadamente. Eu estava lá. Eles também estavam acordados. Ele disse-me que eu ouvi a mesma coisa pelo resto da noite. Eu não estava dormindo. Escuridão. Apenas deite-se por dentro. Ouça todos os sons. A tenda está rasgada. Estou esperando você ficar doente. Mas eventualmente, o barulho desapareceu. Ele parou de respirar. O que quer que seja, eu estava de volta à floresta. Finalmente noite. Quando o amanhecer chegou, olhe para a luz do dia. Eu nunca estive tão aliviado. E eu acho que nós somos todos. Eu tropecei para fora da minha tenda e, pálido e... Ninguém fez uma pergunta. Eu não pratiquei. Todos sabiam que ouviram. Nós somos. Eu estava parado no ar gelado da manhã. Nossa, a respiração está na nossa frente. Está nublado. E o acampamento olhou ao redor ambos os alimentos. A bolsa está moída. Foi na superfície. Rasgar em pedaços. Um pedaço de comida encharcada. Não havia mais um. Todas as coisas. Os fundos se foram, mas é o mais. Não foi a parte má. Uma das tendas onde meu amigo dormia, arranhões longos na parede de nylon. Houve como coisas com garras. Profunda vertical corder. Ou dedos arrastando. Eu estava marque do chão. Provavelmente tinha 1,80 m de altura. As pegadas foi em um lugar onde o mesmo que encontrei no riacho. Pegadas enormes. Estamos cercando o acampamento agora e eu vi cachoeira ao redor de Baba. Ambos os pontos e tudo. Pegadas claras que levam à floresta, onde o que os fez desaparecer. Ficamos em silêncio e evidência. Quando você olha para o... Não era uma raposa. Isso não foi o Wolverine. Este é um gigante. Foi um grande problema. Com medo de nós, quanto mais você tenta assustar, seja esperto. Um dos meus amigos, imediatamente, eu disse que deveríamos fazer nossas malas e, outra noite de volta ao início da trilha, só resta reivindicação. Algumas pessoas fizeram de qualquer maneira. Planejamos sair de manhã, mais uma noite. Se você puder responder, estamos bem. Estou saindo agora. Derrota. Sinto vontade de reconhecer. Nós deixamos. Eu gostaria de ter aquele primeiro livro. No. Eu quero inclinar. E saímos enquanto ainda podíamos. Mas somos jovens. Estúpido. Foi e quando nós... que eu estava orgulhoso. Eu não poderia admitir. Está em nossas cabeças, então. Nós somos. Eu fiz. Nós somos. Passei a manhã perto do acampamento. Queime o fogo. Para continuar a fazer algo, a neve está doente. Mas o céu ainda está pesado. Cinza. Estava mais por vir. Nós fizemos uma pequena quantidade de comida. Dividiu a taxa, algumas barras energéticas, alguns dos Abertou, pacote de derretemos neve por água. Eu fiz isso. Ninguém falou muito sobre... Eu não queria contar a ninguém. Estávamos todos assustados. Meio-dia. No momento em que um de nós, para fazer uma curta caminhada, proposta, eu fiz esticar as pernas, manhã, matar o tempo antes de fazer. Olhando para trás agora, é para isso que vamos voltar. Eu fui capaz de... Ou pior, foi uma decisão de... Mas esperando no acampamento, mirou, pior. Foi só deixar. Era melhor mover do que esperar. Estamos longe. Eu não fui para... Talvez metade do acampamento.
milha de neve, quarter. Ao longo do caminho, o terra lá, a forma me foi difícil. Os dinossauros são profundos. Obstáculo, as coisas estão quentes. Nós voltamos onde eu estava tentando. Hoje encontrei é uma árvore perene. O pequeno entre. Eu estava em uma clareira. Galho quebrado. Um abrigo de má qualidade feito de quando empilhados em caranguejos e meio magros. Os membros. É grosso. Tem cerca de 1,80 m de comprimento. Como uma voz pequena apaga, ele foi roubado. Isso queda natural. Não era o original. Ela fica. Eu estava sendo assombrado. Somos pontes a céu aberto. Eu apenas fiquei lá e olhei. Um dos meus amigos adivinhou. Eu fiz. Caçador. Talvez fosse algo. Ou outro campista feito. Mas pegadas. Não havia. O mesmo gigante. Nada além de um caminhão grande. Já vimos isso antes e a estrutura é antiga. Intemperismo. Parecia estar fazendo como se estivesse lá há semanas. Metade para a neve. Foi enterrado perto do abrigo. Dinossauros. Uma pilha de ossos meio enterrados em... Oi, encontrei confia no osso. Talvez. Algo com alguns coelhos. Grande. Uma coisa agradável. O fato de estar rachado. Não consegui identificá-lo, mas... Medula óssea. A ponte foi roída. Aquele cheiro. Sim, nos faça fortes. Ela é aracu. Isso fez meus olhos rosnarem. Um fedor destinado a náuseas, mesmo no ar gelado, está quente e doente. Carne podre, misturado com o mesmo na noite anterior. Compras, o cheiro de um cachorro. Cheiro ruim. Foi um esmagador. Morar lá. O cheiro de algo que eu estava comendo. Por muito tempo. Um dos meus amigos tem um palito de cabelo. Encontramos um refúgio, um galho baixo perto do pegou. Ele nos chamou. Nós somos todos. Oi, tentei me inclinar. Seu cabelo é escuro. Aproximadamente. Foi difícil. Muito tempo para um urso. Muito veado. Muito áspero para provavelmente 4 pernas. Tinha 5 polegadas de comprimento. Sujeira e neve. Combinado com... Naquela hora, nós finalmente conseguimos em voz alta e... Quando nós... Esperou. O que eu estava pensando. Algo está aqui. Eu morei lá. É enorme. Inteligente. Território. Algo específico. Encontre nosso acampamento. Estamos saindo agora. Foi necessário. Nos corremos. Quase... escorregar e cair. A estrada de volta na neve. Quando chegarmos ao acampamento, eu estava em pânico. É destruição. Tem sido. Evite ambas as tendas. Parcialmente em colapso. O mastro da tenda está dobrado. Está quebrado. Nosso equipamento. Estão espalhados por toda parte. Um saco de dormir arrastado na neve. Pixar. O conteúdo da mochila rasgada. Espalhados no chão. Nossa culinária. O instrumento é Moejam e foi expulso. Uma panela de metal rebaixada e triturada, como se alguém tivesse pisado neles. Um saco de dormir é uma floresta, arrastado para Nos chamamos na neve. Trilha, e eu fui capaz de ver onde foi puxado, outro completamente. Adicionar, tem sido neve falsa. Como acampar? Isolamento derramando sobre o local, mesmo se alguém fez isso. Eu não estava apenas procurando comida. Isso é o que nós espero ser. Você sabia? Foi pior do que isso. Este não é um animal procurando lixo. Esta é a intenção. Foi uma mensagem. Nós temos uma palavra. Eu não precisava dizer. Nós somos recuperação. O que podemos fazer é pegue qualquer coisa. Eu apenas comecei a assistir. Em uma mochila rasgada, embale o equipamento. Nós nos movemos rápido e desesperadamente. A cada poucos segundos,
Travessia de ombro, por um. Temperatura corporal. Já está. Tinha ficado para trás mais do que eu pensava. Exploração. Passe tempo em... Já passava das 2 da tarde. Highways. Montanhas. João. Isso é provavelmente 3 horas de luz do dia restantes. Hoy pretendia. 4 se tiver sorte. Nos somos. Tenha mais cuidado com o que você embala. Deveria ter sido o que eu realmente precisava, mas o medo é: eu não me importo com a razão, nós apenas pegamos o mais próximo, e aí começou a jogar tudo junto, e nós ouvimos. Nossa, congele o sangue das veias, uso não fazer, baixo fundo, garganta, alta temperatura, coberto de neve, vazio, no chão há, como uma resposta, isso é, cerca de 30 metros de distância, veio da linha das árvores. Quando o que você já ouviu falar, foi completamente diferente. Não um urso, não um puma. Aquela floresta não é um animal que deveria existir é muito poderoso e tocou no meu ouvido, no meu peito. Resposta. Eu podia sentir nós três. Virou-se para o som. Naquela época, isso é perigoso. Saiu do avião. Por um tempo, me cerbrou. O que eu vejo, suposição, phaser. Rejeitado brevemente, eu fiz. Era muito grande e errado. Um corpo tão quieto. A criatura do caso. Isso é provavelmente. Fico na altura do AP, da cabeça, cubra quente até o fim. Você pode ter sido morto contra a neve. Parecia quase preto, escuro. Mídia, a forma era humana, mas foi diferente. 2 braços, 2 pernas, neutral e andar. A proporção estava errada. Seus braços são seus joelhos. Já faz muito tempo e está embaçado. Seus ombros são enormes. Seu peito era largo, músculo e quente. Aquele enorme entre os ombros. A cabeça fica baixa. Eu estava quase sem pescoço. Ele não tem rosto. O rosto de Deus. Até humanos, nem mesmo um macaco. As características são planas. Era largo, com nariz e sobrancelha pesada, e aqueles olhos, pálido, nenhuma expressão, medidor de frio inteligente. Contagem, uma ponte em um terreno baldio. Eu estava de pé, gentilmente em torno dele. Neve caindo. Eu posso ver sua respiração subindo nas nuvens. Estou fazendo totalmente ainda nos observando. Nenhum de nós se moveu. Nos chamamos os restos da tenda, congelado pelo... Eu estava parado lá agarrado, da mão mole, pura moral. Eu quero metade. Morrila embalada, olhando para coisas que não deveriam existir. O único som é nosso. Áspero. Estava respirando. O sussurro do vento. Crise é uma floresta. Até a respiração parecia parar Então um passo. Avançado. E então cada movimento vai ser suave, sem esforço intencional. Deslizando na neve. É uma semana. A maioria de nós no final, eu o estava incapacitando, como se nada pesasse. Está carregando. Não foi feito. Eu estava me aproximando lentamente. Eu dei a você de propósito. Quando eu estudo minhas costas, um dos meus amigos gritou. Eu entendi. Não palavras, apenas cru é uma palavra para foi o suficiente. O som quebrado do medo. Nós três, pegue o pacote. E pulou. 2 dias atrás, Iking Trilhas, execute o, neve até os joelhos, penetrar no, para os pés, agarrando e arrastando, abaixo isso. Cada passo era uma luta, minha gordura, a coxa queimou, meus pulmões, estava queimando, meu coração, batendo violentamente, quase, eu não conseguia respirar, pacote e, bata-nos nas costas. Nossa, uma alça que corta o ombro, mas eu não consegui parar.
Atrás de nós, a árvore, eu ouvi um som de quebra. Através da floresta, parece pesado. Passos. Está nos perseguindo. Isso foi rápido. Muito mais cedo do que nós. É como se não estivesse lá, empurrado pela neve. Nós tropeçamos como tolos. Sonda manual. Enquanto faz isso, eu saí primeiro. Meus pés estão sob a neve. Pego em algo enterrado. É redondo. E eu entrei na deriva do rosto. Pó frio. Encheu minha boca e nariz. Eu respiro. Piba. Eu engasguei. Meu amigo me agarrou pela alça. Ele me puxou para cima e continuou correndo. E depois outro pedaço de pau. Arg está se aproximando, desta vez muito perto. Eu ouvi aquela respiração profunda. Não, bela máquina, quase tomando ar, como um motor diesel, sob seu peso. Ou pneu triturando. Eu ouvi colocar o som agudo de um galho quebrando, através da crise, atrás de nós. Nós chamamos, alcance uma bifurcação na estrada. Eu fiz. Uma maneira vire à esquerda em direção à rota principal, dobrado, e eventualmente o início da trilha o outro para subiu. Nós deveríamos estar juntos. Agora eu sei disso. Quando algo está perseguindo você, você nunca se separou. Eu não. Mas o pânico, um dos meus amigos, nós somos. Great que devemos terminar. Eu entendi. Talvez confundindo. Deixe-me ver você não quero. Ele já se foi. Antes de reivindicar, desapareceu na estrada da direita para o osso. Outro amigo e eu. Bam. Eu peguei a rota da encosta, escorregando e tropeçando. Imediatamente triste. Eu ouvi o toque. É um osso agudo. Veio de assustado e sem fôlego, assim como alguém ligou um interruptor. Nós apenas, par na neve, sem fôlego. Eu estava fazendo isso. Nós nos olhamos. Escola e eu não precisava dizer isso. Nós somos ambos. Eu também sabia disso. Peguei. Não consegui entrar. Ele está bem. E eu disse a mim mesmo, ele acabou de querer, ele vai alcançá-lo. No fundo do meu coração, nós que sabíamos a verdade, ambos, meu amigo pegue meu braço. Eu puxei para frente. Continue andando, ele disse. Então nós corremos a trilha. Estou de volta. Aquele rito, ecos de ainda meu crânio, salto no meio. Está girando. Não pense sobre o que você está tentando. Isso quando nós, os pulmões, no frio, significa que eu corri até queimar. Eu fiz até que nossas pernas estejam prestes a cair. O caminho Shinjuku. Sabe, o excesso de trabalho. Parecia a luz. Rápido. Ele desaparece em tudo parecia o mesmo. Royce. O infinito branco. A crise. Densa em ambos os lados. Pesado com neve. Armas. Fobia. Isso quando ouvi da esquerda algo que se move entre crises. De repente, de cima, galhos sacudindo a neve que cai. Estava nos cercando? Ou mais de um? Talvez houvesse Eu acho que tudo está acontecendo muito cedo. Eu não poderia dizer isso. Depois disso, meu amigo tropeçou. Suas pernas são enterrado. Registro. Pegou no. Caiu forte. Antes que eu veja, eu ouvi um estalo. Os tornozelos dele. Uma rachadura desagradável, rachado e torcido sob ele, e ele gritou de dor. Respire através do ar frio. Quarter. Ele fica. Eu tentei. Eu caí na neve. O tornozelo dele. Já está. Estava ensolarado. Seu rosto estava com dor. Pálido. O braço dele é meu. Para virar em volta do meu ombro, eu tentei levantá-lo, mas ele tem quase pesado. Não consegui largar. Ele de novo, antes de querer, nos provavelmente gerenciado después.
Não podíamos ir mais longe. Não juntos. As pernas dele assim? Não é. Naquela época, nos eu vi pela frente, cruzando a trilha, enorme tsunami. Ao tomar da parte de trás de... Naquele momento, enquanto estamos correndo, isso é, que nos rodeava. Eu sabia. Agora era entre nós e a segurança. Se você olhar de perto, isso foi ainda pior. O rosto foi uma mistura. Humano e macaco. Visível ao redor dos olhos e da boca. Pele nua. Patch para. Escuro também. Contra a borda. Madara. Quando abriu a boca, isso, dentes enormes. Eu vi daquela respiração, amarelo, afiado, fumegante. Eu explode da minha mente. Congelar, nublado no ar. 10 peidos cinza. Mesmo que seja cheiro ruim. Me atacou. Aqui vamos nós. Almíscar podre e algo assim. Ciência. Substância. Algo desagradável queimou minha garganta. Devagar, moveu-se em nossa direção e, um passo mais fundo na neve, queira, não havia necessidade de pressa. Que não há lugar para nós irmos. Eu sabia. Meu amigo ele me empurrou de volta. Grite para eu correr. Ele, sensual, peguei um galho que caiu da neve, tão pesado quanto seu braço, e então eu virei para ele. Vez, ele foi o último a cair e correr. Parado na neve, aquele galho estava subindo como uma arma e 2 de sua altura. Estou olhando para algo 2 vezes. A criatura deu mais um passo em sua direção. Saiu. Então eu corri. Bateu na floresta. Heróis na minha cara. Tapa-nico. Persianas com galhos. Rasgue sua raqueta. Eu não sabia para onde estava indo. Eu não olhei para trás. Agudos. Eu ouvi um grito humano ou algo assim. É um choque dos... Não foi um N. O árvore. O som de quebrar. Então, silêncio, apenas o vento. Meu próprio... Mudança. Apenas vá. O crunch de botas de neve. Isso. Corri até meu corpo ficar cansado. Não importa em que direção. Eu não sabia... Eu só precisava fugir. Os galhos me puxam. Neve arranhada. É minha coleira. Oi enterrai-o. Minha boca. Meus olhos. Eu caí de novo e de novo. Depois disso, me levante-se. Eu continuei correndo. Direcional. Nenhum plano. Nenhum. Finalmente houve movimento. Minhas pernas estão completamente cansadas. O fem. Caiu atrás da Marta caída, metade para a neve. Enterrado. Eu me forcei a isso. Para mim mesmo que ainda é. Força. Frio. O ar queimou meus pulmões. Minhas pernas estão no controle. Eu tremi incapacitadamente. Minhas roupas estão suadas. E molhado de neve. Foi. E... cabelo. Os galhos. Foi cortado do chão. Meu rosto estava escuro agora, completamente escuro quente. A nuvem, para cobrir a luz, eu escondi. Em qualquer direção, eu só podia ver-lo como um sufi. A neve realmente para baixo. Desliguei todos os sons. Então o galho está quebrado bem. Eu ouvi um som de cana. A crise de algo enorme, mover-se através da deriva. Ele estava procurando por mim. Eu vi a crise se mover. Como eu passei, um caroço pesado, neve caindo, e molhado, cheiro que foi, desenhado no meu perfume, como um animal morto. O som da garganta, porque se moveu tão perto, eu acho que eu podia cheirar. Invicto, e o mesmo de almíscar, cheiro ruim. Eu sou a neve atrás de Maruta, planície por dentro. Eu os empurrei. E ele não respirou. Isso me atingiu lentamente. Eu passei por... então mais. Eu queria me mudar para longe. Torne-se e corra. Mas eu não conseguia me mover.
Eu estava com muito medo de me mover. Frio para pensar. Muito baio. Quer na temperatura corporal. Eu sabia que estava acontecendo. Estou na minha mão. A ponto de ser indisciplinado, eu estremeci. Com meu dedo. Os dedos dos pés estão paralisados. Eu estou fazendo isso, mas se eu me mover, eu sabia que me encontraria. Se encontrado, eu estava morto. Eu provavelmente fiquei lá por 3 horas. Eu estava dizendo múltiplos mal-entendidos. Não significava mais nada. Houve um frio, escuridão e esperança. Só uma coisa. Quando estou na floresta, som fraco. Houve momentos em que ouvi o som trilhando de neu por seu próprio peso, estridente, e eu esperei que passasse. Vai congelar. Eventualmente eu, tremendo, oi parei o. É por isso que acho que as coisas estão ruins. Era a hora de eu descobrir. A nebulosa, mesmo na consciência, isso, o que isso significa, eu entendo. Quando o tremor para, o corpo desiste. Isso significa que você é. Eu estava morrendo. Eu tenho que me mover. Quay. Investiria atrás do maltês. A primeira vez. Cinzas do amanhecer. A luz colorida e perigosa. Sangramento através da máquina. Começou. E me levantou. Ser capaz de ficar de pé. Forçado. E alvem. Minhas pernas estão quase. Não se moveu. Meus dedos eram brancos e duros. Enrolando em vão. Mas eu ainda estou vivo. Tinha que ficar assim. E eu não sabia onde estava. Floresta na neve. Parede completamente diferente. Branco-cinza. Não há fim. Tornar-se. Eu sou um ex. Ele escolheu uma direção inclinada. E eu comecei a andar. Talvez vai levar a trilha. Talvez não. Eu não me importava mais. Eu sou. Tivemos que nos mudar. Passei algumas horas. Ou por alguns minutos. Parecia que eu estava andando. O tempo é estranho. Foi. Minha cabeça estava nebuloso. Estar à mão com frio e fadiga. Eu caí uma e outra vez. Mas toda vez, eu me levantei e fui. Eu tenho neve para a água. Eu comi um punhado. Eu acho que é hipotérmia. Eu sabia que você acabaria de me acordar. Apesar do fato de que, e pior, estou com muita sede. Eu não me importei porque eu estava lá. Naquela hora, o sol deve ter escalado, escondendo-se nas nuvens. Tudo ao meu redor cortinça. Apareceu na reunião, passo a passo. Eu empurrei para frente. Se parar de se mover, vous mourra. Isso é o que eu. Morte. Eu fui deixado para encontrar. Foi meu único pensamento. Trilha de snowmobile. Que eu encontrei não me lembro. Sempre sentindo. Estou na floresta. Micron. Tornou-se. E aí, eu estou em algo duro. Eu estava dizendo, neve embalada. A estrada já é profunda. Não há pó. Gelo crocante sob as botas. Em pé enquanto agita, eu estava. Entenda o que eu vejo. Estou tentando. Depois disso, o motor à distância. Ouvi zumbido. Snowmobiles. De volta à trilha. Vamos lá. Tentei acenar com a mão. Meu braço mal se moveu. Ele me disse chegar. Antes de fazer, acho que caí. Na neve. Daita. Lembrou-me de ouvir snowmobiles. Assistindo parar, alguém pulou. Para mim, eu vejo você correr até. Eles falaram comigo, mas não consegui entender as palavras. Depois disso, atrás do snowmobile. A jaqueta do motorista é fraca. Agarrá-lo com força. Correndo pela floresta, a crise passou em um borrão. O vento está no meu rosto. Depois de esfaquear, nada. Acordei em uma cama de hospital. Luz quente. Linha IV no meu braço. Firmemente ao meu redor. E um cobertor dobrado. Meus dedos e beliscões. A ponta queimou. Fogo e
dor como se misturada com gelo, mas os médicos acham que é lesão grave alta. Eu disse que não era. Oito alta. Se eu estivesse lá por mais algumas horas, eu os perdi. Eu teria dito, talvez me... A primeira pergunta que você me fez foi, ele era um ranger. Então a polícia. Sensei fez muitas perguntas. Onde estavam meus amigos? O que aconteceu com... Por que eu estava sozinho? Como fazer? Mistério. Tornou-se. Eu contei tudo a eles. Tudo que me lembro. Detalhe. No acampamento. Destruição. As pegadas de criaturas vivas. Eles não acreditaram em mim. Rastreio. Estou na cara deles. Eu pude fazer isso. Eles acenam em um tom profissional. Continue vendo. Faça anotações. Eu estava dizendo, mas eles sabem que eu caos. Estou fazendo isso. Eu sabia que eu pensava alucinações de Tai Wan-chan. Pegue uma explicação. Havia um policial. Se eu bati minha cabeça quando caí ou não. Eu perguntei. Ranger disse que teríamos algo para beber. Você está usando ou não? Eu perguntei. Eu disse a eles que o caminhão era real. Entenda que é. Eu tentei fazer você. O acampamento foi real. Meu amigo está perdido. Não só se tornou algo se torna algo. Para um enorme eu o peguei. Algo que não é humano. Mas eles apenas acenam. Continue vendo. Fez. O não deles. Escreva na arte. Finga estar ouvindo. Criação. Equipe do Risgate. Dentro daquele dia, esqui snowmobile, o tempo está bom. Até um helicóptero. Eles acampam. Eu tinha minha descrição do lugar, quando nós... O caminho que eu segui. Passagem da montanha. Coordenadas GPS de... Naquela tarde eles... Encontrei o acampamento. Exatamente. Vai ser onde eu estive. E... Foi exatamente como eu descrevi. Anexado à tenda, falou Gui. Um espalhado, tudo está dilacerado. Eles tiraram uma foto. Evidência. Eu gravei e escrevi um relatório. Tudo combina com a minha história. Eu fiz... Depois disso, mais ou menos, por rota, meu amigo pegou o que foi. Quando nós terminamos, eles fugiram. Escurecimento de... Encontramos uma espada congelada na lua. Marcas de arrasto que levam à floresta. Eles pegaram o caminho. Eu o rastreei e o encontrei. Perigoso. Um quarto da linha da máquina. Quanto mais existem, o que resta dele. Relatório da fórmula. De acordo com... Ele foi violentamente. Eles dizem que ele foi atacado. Selvagem. Por animais. Neve limpa. Parcialmente para, enterrado, identificou. Havia o suficiente para fazer, mas em casa, não o suficiente para ir para casa. O ranger que me ensinou tudo, meus olhos. Não consegui ver. Ele disse que era o mais, uma das cenas do mal, com the teen. Criação do ano. Rusgate. Com corte. Eles são, não consegui encontrar outros amigos. Eles são pedras. Perto da prateleira de... Encontramos sua mochila. Separado. El rasgaram sua roupa também. Eu encontrei sangue à beira de um penhasco. Marcas de arrasto tingidas. Criação. Durou 2 semanas. Eles trouxeram um drone cachorrinho. Imagem térmica de helicóptero. Eles se irradiam ao redor do acampamento. Complete 10 milhas. Eu examinei. Nada no final. Eles são um ninho de ursos. Encontramos de onde acampamos. Fique longe de Juffy. Não foi usado recentemente, velho. Livrou-se. Em nossos equipamentos. Havia alguns dos... saco de dormir rasgado. Saco de comida. Alguns suprimentos espalhados. Bens e assim. A descrição oficial é um urso em forma. Isso é um urso. Tinha que ser, hibernando completamente. Wagma lua eu não. A maldição quente. Meus olhos são despertados pela frase.
Eu posso ter estragado tudo, território faminto. Nós que somos conscientes, o Ninho, montar acampamento perto. Eu fiz o cheiro de comida, mas eu estava puxando. Acampamento, ataque e persiga-nos. Você matou meu amigo. Virou. Quando eu corri 3 semanas depois, eles têm um grande... Eu bati nele e eu matei. Um urso preto na mesma área, sobre Starburst, no teste da Libra, traços de DNA humano, foi mostrado que isso foi o suficiente. Caso encerrado. Trágico. Ataque do urso. Uma falta de experiência. Très jovem. Eles não deveriam ter ido. O acampamento de inverno, o Precho, ele foi solto após 4 dias. Tem sido. Estou em 3 dedos e 2 dedos. Alto Graude, havia uma ferida, mas os médicos o salvaram. Alguns da Mukize, corte do galho. Primeiro, Hello Gnamblian. Mas eu estou vivo. Meu amigo estava morto. Eu realmente. Diga a todos que você ficou com raiva. You tentei. Mouse Space. Nossa, amigo, tanque de água, pessoas que vieram à cerimônia. Eu acho que é... Explique que você não é um urso. Eu tentei, eu bati em nós, e eu vi algo. As pegadas eram reais. Fora isso, nada faz sentido. Ninguém acreditou em mim. Eles estão falando sobre isso. Tipo, você que experimentou o trauma que foi mais gentil, eles são baixos. A temperatura é misturada. Ele disse que ia causar tumulto. Você está estressado. Original, que a mente faz travessuras. You imaginou. Eles são. Você me disse que eu deveria conhecer alguém. Essa terapia é útil. Ele vai ficar. Esse remédio afunda pesadelos. Eu posso ser capaz de... Mas... Eles são... Eu não vi o que vi. Ele achou que é... Respiração. Eu não ouvi você fazendo isso. Eles não viram aqueles olhos. E tempo... Vou levar-me ao Fetcher. Eu ainda os vejo. Em algum lugar na neve, parecendo pálido, ele me derrama. Como parar de falar sobre isso? E... Eu te disse para curar. Para... Meu terapeuta. É a gentil femme experimentar trauma. Então, especialmente, sob estresse extremo. Como Tatai Wenchon. Oxigênio. Que inferno é? Falso. Você pode criar memórias de... Ela disse, para preencher a lacuna. Na minha cabeça, resistir a um ataque, a morte do meu amigo, em outra coisa. Fácil de manusear, algo que eu possa controlar. Ela me perguntou por quê. Criatura, você pensou que viu um... Eu perguntei, apenas um urso. Em vez de aceitar que... Não houve resposta. Oh, eu acho que é... Alto, eu só não queria dizer isso. Talvez um mês. Depois que todos me disseram que eu estava errado, vá ao discutir. Pare de discutir. Persuadir alguém. E eu parei de tentar. O que aconteceu quando as pessoas... Quando eu perguntei, eles perseguem os detalhes. Se você fez? Eu sou... Eu disse ataque de urso. Estou chocado. Não me lembro muito do trauma. Eu disse isso. Satisfaça-os. Uma explicação simples que faz... Eles pararam de olhar para mim. Piedade e medo. Misturado com medo, a vida continuou. Mas... Eu lembro. Eu sou um pé. Eu me lembro das marcas. Muito grande, muito humano. Claro para explicar. Muita neve. Lembro-me de como nos movemos. Sem peso. Sem esforço pela força. Cries. Eu me lembro do rosto dele quando ele saiu de... Aquele pálido. A inteligência em seus olhos. O urso. Refugiou. Eu não suporto um lugar. O urso. Quebrando o acampamento apaixonado. Eu não vou quebrá-lo. Para assustar as pessoas. O urso. Eles não conduzem suas presas. Corte a rota do traço. Então, o urso faz esse sum. Eu não vou colocar um tão profundo.
Sam, boa sorte ainda para atravessar. Sonho. Eu posso ouvir no Ursos no Inverno. Hibernação. Todo mundo sabe. Depois disso, Oceano Pacífico. No Rusta. Eu deixei o departamento. Eu não aguentava. Eu nem consigo ver a neve. Pânico frio em meu coração. Aperta o inverno é o pior a cada ano. A temperatura está alta. Primeira neve. Quando chove, estou de novo. Eu corri pela crise e voltei. Meus amigos estão gritando. Ocha, chega de acampar. Eu quero que as pessoas... A floresta. Hauki, eu digo que não é. Meu amigo me convidou para uma caminhada. Eu do desculpa. Eles sabem que eu enfrente o medo. Preciso. Eles acham que há vá em frente, mas eles não entendem. Alguns medos são é razoável. Alguns medos vai manter vivo. Hora de dormir. Não é uma noite. Atrasado. Eu sou uma criatura estranha. Sobre online. Percorra o fórum. Criptido. Testemunha pé grande. Encontro. Centenas e milhares de histórias. Quem viu algo na floresta? Não deveria existir. A maioria das pessoas... Fórmula. Relatorio. Eu não vou tirá-lo. Principalmente como louco. Convidado Yuan. Tem sido. Sobre o encontro. Eu li sobre. Ótimo produto. O Noroeste. Em todo a área. Estado de Washington. Estado de Oregon. Norte da Califórnia. Essas montanhas. Tantas histórias de... Nas profundezas da floresta. Bata na árvore com uma faca. Eu posso ouvir o som. Pegadas enormes. Encontrar. Escuro. Formas elevadas movem-se entre crises. Pausas sem explicação. O acampamento destruído. Algumas dessas histórias são... É uma farsa flagrante. Alguns são simples 5. Urso. Com medo de pregar peças. Embora tenha sido... Alguns deles são... Algo edeme. Como se fosse muito corporal. Oro. Excita. Combina com o que eu vi. Detalhes familiares demais para fazer. A maneira como se movia. Intencional nessa ação. Intelecto. Não só para sobreviver. Eu caço. Eu estava fazendo algo. Eu posto minha história. E nunca. Participação no fórum. Não há. Executar esses sites. Para aqueles que são. Eu nunca entrei em contato. Não havia. Qual é o ponto? Eu sou apenas apenas se torna uma voz anônima. Ele disse que viu algo incrível. Reivindicar. E eu não preciso de atenção. Eu não quero discutir. Isso chamado família sênior. Dissecar minhas palavras. Eu não quero ser. Diga-me o que eu realmente vi. Mas eu li aqueles. Isso casqueta. Todos os 300 andares. Eu li o Washington. Todos os relatórios do estado. Ratos. Você conhece. Sabendo que não estou sozinho, eu sinto muito. Outras pessoas viram isso. Alguns deles estão vivos. Mesmo aqueles que não estão vivos, pode haver seu desaparecimento como um acidente. Anexo. Cachoeiras e paradeiro. Desconhecido está abaixo. Quando você realmente olha para os números, eles estão surpresos. Você deve. Todos os anos, centenas de pessoas. Xingfang tornou-se desconhecido. Isolamento. Parques e florestas. Você pode encontrar a maioria deles. Alguns deles nunca serão encontrados. Nada, vestígios. Alguns não deixam É o caso de Lesafunda. Ele desaparece silenciosamente. Criar. Resgatar. O time fará o seu melhor, mas... Ciro. Vasto é... Uma pessoa pode desaparecer para sempre. Milhões de acres. Aqueles desaparecimentos. Do incidente. Realmente coisa. Quantos estavam atrasados? O que era outra coisa? Isso. Disseram-me o que encontraram. Eu penso em Rangers. O olhar em seu rosto do meu amigo, quando ele disse, é porque ele,
nos últimos 80 anos, foi um dos piores. Certamente o urso atacar uma pessoa, mas Ranger veterano tanto. É o suficiente para sacudi-lo tão mal. Eu quero que ele, o que realmente parece, e eu queria perguntar o que ele estava realmente pensando, aconteceu, mas tenho medo da resposta. Foi de mim, quando eles, eu tenho um DNA humano, tais como matou o urso. E eu ainda estou pensando sobre isso. Isso é realmente. Você matou meu amigo? Oh, é simples. Então recupere o que resta. Você acabou de. O urso está chorando. Senhor Min, os justos, uma vez que eles encontram eu como carne, talvez seja por isso que o DNA. Sim, criança. Alcance o. É uma maneira de. Mas ninguém pensou na possibilidade. Eu não queria isso. Aproximadamente, porque o plano é ruim. Muito pior. Ataque do urso. Limpo e simples. Fácil de entender fechamento de caso. Eles encontrarão armadilha. Eu examinei o. Eu ofereço público. Oi, tirai. Pesquisa completa. Resgatar. Registro do relatório. Yautome. Passei horas lendo. Despesas e. Eu fiz. A eletricidade é. 3 do nosso acampamento. Foram milhas. Neve áspera. Coberto com. A terra que foi destruída. 3 milhas em forma. O urso realmente. Engrenagem. Lá em cima. Será que vai ser capaz de puxar? Saco de dormir. Comida. Embalar profundo. 3 milhas na neve. Regulator. Instrumento. E o urso que eles mataram. Eu vi as fotos no relatório. Era grande quase 400 libras. Mas é um pé. Era grande o suficiente para deixar um rastro, o físico de um homem, o segundo lugar de Cheo, Central, para empurrar, alto o suficiente, 7 pés de altura da barraca, organizar, para o acampamento, destruição, inteligente o suficiente para, à meia-noite, corra atrás de nós, ficar na estrada, guerra intencional, perseguindo-nos como uma abreviatura, Vagma da Lua. Pode ficar nas patas traseiras, eles são altos. Pode parecer alto, mas longo na vertical e nunca andar. Eles são quadris, até a profundidade da neve. Fácil, não vai continuar com a maneira como a coisa fez. Eles têm essas proporções. Não há taxa, aquele braço, aquele ombro, essa forma humana, mas eu não digo mais essas coisas. Eu aprendi uma lição. As pessoas não querem ouvir isso. Eles querem respostas simples. Eles são selvagens. E eu quero acreditar. Perigo. Eu ainda posso entender como é astuto. Todas as ameaças são básicas. Ser descrição do documento. El consideram. Eu não quero. Pode haver outra coisa. Algo que ainda não entendemos. O que devo fazer com esse conhecimento? Não sei. Prove para qualquer um. Não posso. Acredite em qualquer um. Eu não posso deixar você. E eu. Volte. Diga-me o que aconteceu. Você não pode mudar isso. Tudo o que posso fazer com isso é viver. Zote. Construindo uma vida de semente. Por favor, tente. Eu te segui até em casa. Em torno do medo. Meu terapeuta me disse. Reunião para a cura. Eu vou te dizer para fazer isso por dentro. Avançar. Faz. Eu estava com raiva. Tragédia. Aceitar ser. Mas isso está no passado. Ela me deu um fino. Para ficar com algo, eu quero que você pare. Eu acho que... Duvido da história oficial. Parar de falar. Online. Verificação. Procurar por... Parar de fazer. Ela acha que eu... Realmente... Obcecado com o que aconteceu. Eles dizem que estão fazendo... Por favor, não me deixe triste. Que eu vou viver. Dano. Eu posso estar para baixo. Ela pode estar certa.
Talvez eu esteja possuído. Estou sendo atingido. Talvez minha mão recusou-se a deixar ir. Faz. A verdade. Enfrentar. É apenas uma maneira de evitar. Meu amigo morreu e eu não disse nada. O prova. O acreditando. Podemos trazer-los de volta. Mas. You entende. Eu não posso deixar você ir se eu aceitar. É apenas porque era má. Eu olho nos meus olhos. Ele diz que não confia em você. Minha própria memória. Minha própria experiência. Isso. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ele diz que sabe mais para mim do que para. Duvide do seu senso de realidade. Quando você começa, o que resta de... Eu sou tão estranho. Limbo estranho. Eu moro em... Público. Juntos. Decidi escrever uma versão simples. Quero dizer... Eu sou verdadeiro por dentro. Eu sei a verdade. Eu vivo uma vida normal. A maioria das pessoas... Delirante. Segurando um segredo que eu chamo... Eu sinto muito. Alguém é um urso. Sobre nós... Falando... E eu estava tipo... Eu sorrio e concordo. Eu fico quieto. O documentário é sobre o pé grande. Mito. Quando você afirma ser... Eu sou minha própria história. Eu mantenho isso em segredo. Tempo. E eu coloquei tudo. Eu penso em parar de escrever. Arrependimento. O que não fazer? Ninguém convenceu. Não deixe. Caso algo aconteça comigo. Preparar. Grave. Sou para... Não. Se você desaparecer ou de à vontade, um registro do que realmente aconteceu, haverá, escondido em algum lugar, pode ser. Algum dia você pode encontrar um lugar, depois que eu fui embora, para abri-lo. Talvez deixe instruções, talvez ninguém leia, pelo menos vai existir. Vou guardar para sempre, talvez bloqueia. Comigo. Leve-o para o túmulo. Fórmula. Deixando a história de Deixe-me lembrá-lo de meus amigos, atacado por um urso. Da tragédia, como vítima, apenas outro. O acidente no deserto deu errado. Sem ser explicado à criatura, deixe-me esquecer. Pessoal, tradição, nascido para discutir, para ser discutido. Testemunha, informações e testemunhos. Tom, o cliente. Qual deles foi escolhido? Não sei se a escolha está correta. Talvez. Tudo que sei é que talvez não seja só isso. Se você está lendo isso, acampamento de inverno. Se você está pintando, muito Yan, no Hoxave, aventura dos sonhos nas montanhas. Se você está assistindo, por favor, seja cuidadoso. Eu preciso de você, então eu acho que é, por favor, prepare bem. Aí está, excesso de perigo. Por favor, não avalie. Entenda todos os riscos. Não pense que você está fazendo isso. Pegadas muito grandes. Se você ver Keira Animal, ouça um som que não pertence, escuridão. Assistindo de eu sei ou sinto algo. Além da luz da respiração, acredite nesse sentimento. Para fazer uma mala, você espere para ver se está certo. Por favor, não. Procure evidências. Não tente. Mais uma noite. Fique. Por favor, não. Apenas vá.